Então, deixa eu falar aqui antes para o pessoal que está nos ouvindo. Gente, estamos aqui entrevistando, nesse exato momento, a Ricelli. Ela é escritora, então ela está contando um pouco da história dela, como surgiu aí o livro dela e como ela foi descoberta como escritora. Então, continua falando com a gente, então, Ricelli, só para dar um... Então, eu fazia essa contação de histórias e eu tinha que ter criatividade todos os dias para inventar uma nova história. Uhum. E aí, um dia, o Lucas é o mais velho. O mais velho. Ele falou assim, mãe, a senhora tem que escrever essas coisas que a senhora conta pra gente, porque no outro dia a senhora não lembra de nada. Eles lembravam então, você de era cada uma detalhe. contadora de história nata. E saía cada história, sabe, assim como uma torneira aberta, fluía a história. É como se eu tivesse memorizado aquilo. Mas ia saindo o nome dos personagens, inventava ali na hora, e eles lembravam de cada detalhe no outro dia. Eu não tinha noção do que eu tinha contado. Então você contava a história nada. E aí, tipo assim, você terminava com, tipo assim, tem mais. Depois amanhã a gente continua. Amanhã continua, é isso. E eles gostavam dessas histórias. E aí eu falava assim, e aí... Aí eu dizia o nome do personagem, digamos assim, o Matias, né? Matias dormiu. Aí ele ficava com muita raiva. Ah, mãe, para! Por que o Matias teve que dormir agora? Eu falei, porque vocês também vão dormir. Então, o Matias dormiu. Que legal. E aí, no outro dia, mamãe, vamos continuar a história. E aí eu tinha que continuar. E aí, um dia, o Lucas falou, mãe, a senhora tem que escrever, porque a senhora não lembra de nada. E eu nunca levei a sério isso. Eu falei, no outro dia, então, ele chegava e perguntava, mãe, e aí, o que aconteceu com o Matias? Exatamente. E geralmente era o planeta dos foguetes. Aí você falava assim, que Matias, menino? Mais ou menos isso. O que você tá falando? O que você tá falando? Aí, mãe, a história de onde a senhora não lembra. Aí eu... Faz cara de paisagem, né? Você não lembra. Mas eles lembravam. E aí um dia, eu, de tanto tentar engabelar o Lucas, dizer, tá, filho, tá bom. Porque eu acreditava que ia dar em alguma coisa. Então, pra que escrever? Pra que ter um registro, né? Mas que pensamento mais medíocre, sabe? Por que não escrever? E aí um dia ele pegou o celular e ele me obrigou a gravar a história. Ele disse, você vai gravar, mãe. A senhora vai gravar. E pegou o celular e gravou a história toda. E foi assim uma história enorme. E essa história depois eu escrevi ela, tá lá arquivada no computador, é a história de um peixe no fundo do mar, uma história muito bacana. E tá arquivada até hoje essa história. Aí, ok, passou esse tempo. E aí em 2020 veio o período tenebroso, né? Período aí de tenebroso, exclusão, né? Mas muitas descobertas. Muitas descobertas, de muita reflexão e muito desnudamento. Isso. Porque é a hora que a gente se olha no espelho e diz assim, quem eu sou agora? E aí chegou esse momento e eu estava assistindo um documentário da Brasil Paralelo, chamado Pátria Educadora. E no último episódio, o Olavo de Carvalho ele falava ali que o Brasil não ganhava um prêmio na área da literatura há muitos anos, que aquilo era uma vergonha para o país. Naquele momento eu pausei o vídeo, eu ajoelhei no chão do quarto e eu falei para Deus, eu quero ser essa pessoa que vai trazer um prêmio na área da literatura para o Brasil. Me dá um livro para eu escrever, Deus, que seja relevante para as famílias brasileiras, que seja impactante, que sirva de rota, que todas as vezes que a gente sair do propósito original que o Senhor planejou para o que é essa família, que a gente possa abrir esse livro, ler e encontrar o caminho de volta para casa. E eu estava sozinha nesse momento que eu fiz essa oração. E eu confesso que eu não tinha noção do que eu estava falando, porque como é que alguém que nunca escreveu quer ganhar um prêmio da área na literatura? Nem é minha área de formação. Eu sou engenheira. Não tem nada a ver. E... Você fez a oração de loucura. Ana, né? Loucura. Dar filhos. É. O Senhor estava te dando um filho nessa hora. Você pediu um filho e ali já foi gerado. Foi. E aí, e ninguém viu, eu orando, estava sozinha. Passado 3 dias, eu estava estudando com o meu caçula. Os dois têm participação aí nessa história, né? E aí o meu caçula
Era 19 horas, ele fazendo uma tarefa e sem saber de nada dessa oração. Do nada, ele fala assim, se um dia eu fosse escrever um livro, eu escreveria sobre tal coisa. Aí ele me deu o tema. Eu bati a mão na mesa e disse assim, cara, é isso, vou escrever sobre isso. E aí eu já peguei um rascunho ali naquela hora mesmo, enquanto ele tá fazendo tarefa. Eu disse, é isso, vou colocar aqui no papel, senão eu vou esquecer. Porque eu sou muito esquecida. E aí eu comecei a escrever ali, não falei nada para ninguém. E passei ali 3 dias escrevendo. E era tão louco que parecia o azeite da viúva. Enquanto tinha botija, tinha azeite. Enquanto tinha papel, Olha, as palavras fluíam. E eu lembro de um dia eu estava fazendo a limpeza da casa e eu tive que soltar rodo, balde, vassoura. E você foi escrevendo a punho? Foi, a mão, caneta. E parei, porque senão eu ia enlouquecer. Porque as palavras vinham e batiam. Era como se elas batessem assim no crânio. Uau. Vai sair. Eu tinha que escrever. E aí passei esses outros 3 dias escrevendo. E aí, ao final desses 6 dias no total, eu tinha 38 páginas rascunhadas. Foi um transbordar de ideias que você teve. Foi. E do jeito que eu escrevi, ali naquele rascunho, o livro ficou. Assim, não foi acrescentado nada. Ele foi revisado, erros de escrita, grafia, essas coisas, mas pontuação, isso aí, mas não foi acrescentado nada. Aí, fui pro computador, digitei, imprimi e saímos para acampar. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é acampar em barraca, no mato, assim, aquela coisa da sobrevivência. Legal. E fomos para um lugar ermo, sem energia elétrica, na beira de um córrego de 50 centímetros. Isso traz uma memória afetiva muito grande, não é? Traz. E aquele barulho de água correndo, muitas árvores, assim, aquela coisa linda, sabe? E peixe ali, mas era 50 centímetros de córrego, mas uma água gelada e aquele cheiro de terra molhada. E aí eu falei, agora a gente vai dormir. E a mamãe vai contar uma história. Eu peguei a lanterna do celular, porque não tinha energia no lugar. E comecei a ler essa história. E eu não falei nada para ninguém. Terminando de ler, o meu marido falou assim, nossa, que história legal. De quem que é esse livro? Aí eu falei, esse é o livro da Riceli que Deus me deu. Aí ele, como assim? Que livro? Que Deus que te deu? Como assim? Que livro é esse? Aí eu fui contar para ele a história da oração, o que eu tinha feito. E ele falou, não, então vamos publicar esse livro, vamos correr atrás disso aí, vamos publicar. Então foi esse o livro que o Senhor te deu no momento que o seu filho... Foi. Ele falou, se eu fosse... Então você ainda não publicou ele? É esse aí. Esse aqui? É esse aí. Eu vou chegar lá. Tá bom. Então vamos lá. E aí, entre o vamos publicar e o publicar, existe um buraco muito grande. Tem todo um processo. E aí eu voltei para casa super empolgada, porque meu marido tinha gostado, pelo menos um leitor eu já tinha, né? Um cliente eu já tinha. E aí voltei para casa e comecei a bater na porta das editoras. E todas fecharam as portas para mim, é lógico. Quem é Riceli na fila do pão, né, gente? Ninguém. Tem nem nome. Eram sem nome. E teve editoras que eu digo que elas são assassinos de sonho, porque elas foram bem cruéis. Bem cruéis nas respostas, né? Desnecessário. Uma coisa é você dizer não. Você mandava e-mail ou você ligava? E-mail. Eu me apresentava, contava toda a minha história. E teve uma delas que foi cruel. E depois eu agradeci por ela não ter sido a pessoa que ia carregar meu livro, porque eu ia ficar muito triste de ser representada por uma editora dessa. Né? Eu digo que é assassina mesmo, assassina de sonhos. Se você não tem nada para falar de positivo, então fica calado. Né? No fundo do poço, eu acho que a maioria já tá. Aí você acaba de enterrar, né? E aí, fiquei bem frustrada com tudo. Compreendi que eu era ninguém, então que ia ser muito difícil esse processo. Mas se você não tem um nome, você vai chegar numa editora oferecendo um livro, tipo assim, tá, quem é você? Compreendi que aquele processo era difícil e comecei a fazer orçamentos individuais, com profissionais individuais. Já que eu não podia ter uma editora, então eu vou fazer um orçamento com um ilustrador, com um revisor,
como diagramador e, por fim, com a gráfica. Uhum. E nesse processo, o primeiro orçamento que eu fiz foi com o ilustrador. Aí o baque foi grande. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E eu fiquei muito frustrada. E aí eu engavetei. Engavetei o livro, né? Esse livro aí. E eu disse, não é para mim. Não é para minha realidade. Hoje a realidade da minha casa é assim. Eu sou, como eu falei no começo, eu acho que eu não falei sobre isso. Eu falei só nos bastidores. Eu sou formada. Eu sou engenheira de alimentos. Eu sou pós-graduada em psicopedagogia escolar e pós-graduanda, já vou começar, mas já estou matriculada em educação clássica. Mas eu escolhi ficar em casa. Então eu não tenho um trabalho fora. Não tenho uma renda fora. Né? Só o meu marido é quem trabalha. E eu louvo a Deus por isso. Por ele ser meu guarda-chuva. E então, assim, eu não queria que esse dinheiro saísse da conta dele. Apesar dele dizer sempre, esse dinheiro é nosso. Mas eu não queria porque eu achava que ele já estava fazendo muito. Né? E eu não queria tirar esse montante dele. E eu falava, gente, como é que eu vou fazer? Eu não queria que isso fosse mais um peso para ele, né? Apesar de... Eu não me sinto pesada para ele, né? Nós somos uma família. Amém. Né? Eu entendo o papel dele, entendo o meu papel. Eu tenho esta visão, né? E é o meu posicionamento. Mas eu não queria que mais isso partisse dele, né? Não queria. Ele queria. Ele fazia questão que fosse. Mas eu não queria. E eu falei assim com Deus. Depois de 10 meses de engavetamento de projeto, eu falei para Deus um dia, eu cheguei assim na porta da cozinha e falei assim, Deus, esse livro foi o Senhor que me deu? Mesmo? Se foi, eu preciso que o Senhor me dê o recurso. Porque eu não tenho de onde tirar. E eu sabia que se eu falasse com meu marido, ele ia me dar. Ele ia atravessar o mundo para fazer isso acontecer. Mas eu não queria. E aí eu fiz essa oração e uma amiga, eu vou mandar um abraço para ela, porque ela foi uma pessoa que ela foi tão especial, dentre muitas, né? Porque ela acreditou. É a professora, que foi professora do meu filho também, e minha amiga pessoal, Raimunda Mascarenhas. Um abraço, Raimunda Mascarenhas. Se você estiver ouvindo o programa, um grande beijo, que o Senhor te abençoe, viu? Ela falou assim, Riceli, procure o ilustrador da doutora Inês Borges. Ele é daqui? Não. Aí eu falei, você tá doida, né? Eu falei, cara que ilustrou o livro da doutora Inês, esse aí que não vai caber no meu orçamento. Ela disse, não, tu já tem. Custa você tentar? Custa você bater na porta dele e falar? Não custa. Vá. E aí eu passei óleo de peroba e falei, vamos lá, né? Esse é o poder da ação, né? Matias? O poder da ação. E aí eu fui, mandei uma mensagem para ele. Gente, eu detesto ligações telefônicas. Eu mando 1 milhão de mensagens, mas odeio uma ligação telefônica. Eu corro às léguas de falar no telefone. E aí ele falou assim, eu quero te ligar. Eita. Eu falei, ai meu Deus, eu não gosto de falar nem com amigo, quanto mais com estranho. E agora? Eu falei, tá bom. Nós ficamos 2 horas no telefone. Fluiu, 2 horas. E finalizando a conversa dele, só para resumir, porque foram muitas coisas, ele falou assim, eu quero te ouvir, eu quero conhecer a sua história. E aí ele falou assim, Riceli, você não vai desistir desse livro. Eu tô com você nisso, porque o mundo precisa do seu livro. E nós vamos fazer acontecer. Tô contigo. E aí ele fez o processo de ilustração. E o Anderson, ele é pastor numa igreja de São Paulo, em São José dos Campos. Ele nunca tinha me visto. E houve uma sintonia tão grande que ele pediu para eu fazer o perfil psicológico dos personagens. Nossa. E eu disse, esse aqui é assim, esse aqui é assado, tal. E quando ele vinha com o esboço, era como se ele tivesse aberto a minha cabeça e tirado de dentro.
E ele praticamente não teve ajuste no desenho. O que Incrível. ele colocava no papel, tipo assim, era isso que eu tinha pensado. Incrível. E assim, a ilustração, gente, é toda em aquarela. É lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. E aí, beleza. Fechei com ele a parte da ilustração. Ele parcelou aí a perder de vista. E ele foi comigo, a parte dele era ilustrar, mas ele tá comigo até hoje. Tudo que eu preciso, Anderson, vamos fazer isso? Vamos. Anderson, as crianças querem conhecer você, vamos fazer uma videochamada. Olha. Anderson, tô pronto. Ele é muito bacana. E eu digo que ele foi a pessoa que acreditou. Ele disse assim, vamos, eu tô com você. Eu precisava da palavra dele. E aí, tivemos a parte da ilustração, e eu tive uma ideia. Eu falei, vou fazer um bazar. Eu vou juntar dinheiro para pagar as despesas do livro. E eu comecei a vender um monte de coisa. Vendi móvel velho, roupa, sapato, brinquedo, videogame, cachorro. Meu Deus. Meu marido disse, olha, se eu tivesse ficado no meio da casa, você tinha me vendido. Meu pai. Mas eu fiz um limpa na casa. E aí eu consegui juntar uma grana, e aí 1 ano e meio depois, eu consegui juntar todas as partes. E assumir a coordenação de um projeto. Eu não posso dizer aqui o que é, mas eu recebi por esse projeto durante 6 meses. Então, foi mais uma parte. Né? E era um projeto que eu trabalhava de casa mesmo, era online, então estava tudo certo. Então, as portas foram se abrindo. Foram se abrindo. Glória a Deus. Aí, ó, tem gente que é interessado ali no livro, ó, mandou uma mensagem ali, ó. Olá, bom dia, me chamo Hilton, gostaria de saber como faço para adquirir o livro, você vai descobrir no final do programa, tá bom? Fica aí, Hilton. Fica aí, um abraço, Hilton. E aí, chegou o momento, essa é a parte, assim, a cereja do bolo. Chegou o momento de fazer a divulgação do livro. E aí eu procurei o Jardel, que é, assim, o cara na produção de vídeos, né? O Jardel é da Cibapa, mesma igreja que eu congrego. E ele é responsável pela parte artística da igreja, dos teatros, todo o movimento artístico da igreja, ele está envolvido, né? E aí eu fui fazer o orçamento com ele. Jardel, eu preciso de um vídeo assim, 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 assado. Ele falou, não se preocupe, eu vou te dar esse vídeo de presente. Eu não tinha de onde tirar. Não tinha, mas se eu precisasse, eu ia pro joelho. Eu sabia que Deus ia prover aquilo que eu precisava. E aí o Jardel foi lá para casa e quando ele me fez a pergunta, quem é Richelle? No caso, a autora do livro, né? Nós tivemos que desligar as câmeras nesse momento, porque eu desabei em choro. Nesse momento eu tive um insight de um processo que eu tinha começado há 2 anos atrás, mas eu não tinha noção do que eu estava vivendo. E eu vou voltar no tempo. Eu falei que a minha história é uma coxa de retalhos. Sim. E há 2 anos antes, eu tinha começado um programa da igreja que se chamava Terça Plena. Hoje se chama Vida Plena, mas antes era Terça Plena. E nesse processo, nesse programa, você trabalha 12 passos ou 12 decisões. É como se fosse o programa dos Alcoólatras Anônimos. Mais ou menos aquilo dali, só que numa outra linha. E é para todo mundo. Para todo mundo. Eu sabia que tinha alguma coisa desencaixada na minha vida. Na verdade, tem muitas, né? Mas tinha algo que me incomodava, mas eu não sabia nomear aquilo. Mas eu sabia que estava errado. Alguma coisa que estava como se fosse uma engrenagem, que a catraca tá girando e o trem tá batendo ali e não encaixa e não gira. E eu falei, tem alguma coisa errada. E eu falei, eu vou participar do Terça Plena. E quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a falar dentro da sala e tal. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, tá, meu nome é Richelle e eu tô aqui, não sei por quê, mas eu sei que tem algo errado e eu quero resolver. E o primeiro passo que a gente precisa dar na vida é admitir. Admitir. Admitir que tem alguma coisa errada. A gente não pode botar debaixo do tapete, simplesmente varrer e deixar lá, porque isso vira uma bola de neve e depois a gente é enterrado pela própria bola.
que consome a gente. Então eu falei, eu admito que eu tenho um problema, mas não sei como, o que é. Beleza, fiz esse programa um ciclo inteiro, que são 6 meses. E continuei sem saber o que era. Pode baixar o som só um pouquinho da música? Uhum. Da música. E nesse processo de nomeação, chegou o final do ano, eu tinha que ir para a sala de confidência e conversar com o líder daquela sala sobre algo. E eu cheguei ali e eu não sabia o que eu ia falar, mas eu fui. Eu falei, olha, tô aqui. E ela foi me instigando, fazendo perguntas. E isso, e assim. Vamos voltar lá na sua infância? Como é que foi? E eu fui contando, né, os processos da minha infância. Meu pai ficou órfão quando ele nasceu, a minha avó, ela teve depressão pós-parto e ela cometeu suicídio. Então, meu pai, ele foi órfão de mãe e aos 13 anos ele fugiu de casa e foi tocar a vida dele. Nesse processo, ele tornou-se garimpeiro. Então, quando ele conheceu a minha mãe, ele estava mais ou menos vivendo esse processo de comércio, garimpo, viagem. E ele foi para o garimpo e nós crescemos nesse contexto de ter um pai garimpeiro, que viajava muito. E quando eu nasci, meu pai tinha bamburrado na Serra Pelada, né? Não sei se todo mundo conhece, mas bamburrar é pegar uma quantidade boa de ouro. E você fica rico do dia para a noite, que foi acontecer com meu pai. Então, meu pai ficou rico e nós andamos pelas ruas da Serra Pelada. Eu tomei banho na caixa d'água da Serra Pelada. Entendeu? Então, assim, eu sei bem o que é aquilo dali. Brinquei naquela terra, eu manuseei bateia, eu peneirei terra, eu achei pepita de ouro. Então, esse contexto foi que eu fui criada. E aí, meu pai bamburrou e ele comprou uma casa muito, como é que se diz? Hashtag ostentação. Imperatriz, uma casa que pertencia a um deputado, Imperatriz. E meu pai mandou fazer uma piscina, só pra vocês terem Você era de noção. Imperatriz, então? Não, eu sou do Pará. Eu nasci no Pará. E o que ele foi fazer em Imperatriz, meu Deus? Não sei. A gente cresceu em Imperatriz. Ele se mudou do Pará para Imperatriz. Entendi. E eu nasci em Tucuruí, nas águas ali da hidrelétrica. Nasci ali naquela região. E esqueci o que você tá falando. Você estava no garimpo, seu pai bamburrou. Não, Deus já tinha passado essa Já parte. tinha passado, né? Então ele conseguiu a casa, comprou a casa. Ah, sim. Ele mandou fazer uma piscina nessa casa em formato de número 8, com um coqueiro no meio, só para vocês terem noção de como é que era a casa. Meu Deus, era ostentação mesmo. A casa era um quarteirão inteiro, jardim, pomar, não sei quantos quartos, banheiro. Gente, era muita coisa na casa. E a gente ficou 10 anos com essa casa, mais uma fazenda, com muito gado, fazenda assim, do tipo rei do gado, sabe? Com caminhonete, F1000 e... Só que meu pai não era cristão. E órfão, largado. Então ele vinha de uma vida assim de, desculpa a expressão na rádio, mas uma vida de putaria. E bebida. Forró. Era muita coisa. Aí, por causa dessa putaria, é lógico, vai ficar pobre. E foi o que aconteceu. Meu pai perdeu tudo, do dia para a noite. E ele resolveu se matar. Meu Deus. E ele começou a assinar os cheques para minha mãe, para não deixar ela desamparada. E foi para dentro do quarto. Minha mãe, nesse dia, estava na lavanderia e eu estava brincando na frente da casa. Eu devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. E, de repente, um homem bate na porta de casa. Meu pai estava dentro do quarto, assinando o cheque, mas janela fechada, quarto escuro, já veneno de rato, já para tirar a própria vida. E minha mãe no quintal, sem saber de nada. De repente, esse homem bate na porta e vai entrando de casa dentro. E ele disse, Deus me mandou aqui. E foi lá onde meu pai estava, no quarto. E ele abriu a porta do quarto e disse, não faça isso. Deus tem um plano na sua vida. E ele quer salvar você. Eu já perguntei isso para minha mãe várias vezes, mas eu nunca me recordo. Eu não sei quem é essa pessoa. Até hoje, não ficou registrado quem é essa pessoa.
mas eu sei que foi um enviado de Deus. Você lembra dele entrando? Eu lembro, foi eu que abri o portão. Foi eu que abri. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. E aí, ele entrou, meu pai aceitou Jesus, cancelou o plano, e a partir daquele dia, de fato, ele era um homem salvo, transformado. Abandonou as raparigas da rua, abandonou bebida, parou de fumar. Nós perdemos tudo. Perdemos essa casa, perdemos a fazenda, perdemos o carro. E nós fomos vender verdura e gelo. Eu já fiz muito gelo para vender. E fui estudar numa escola meio pública, era uma escola conveniada, nem era particular e nem era pública, na escola, no colégio luterano. E olha, confesso pra você que foi o melhor ano da minha vida. Melhor ano da minha vida. Eu saí de uma mega escola particular que eu amava. Eu amava essa escola. Eu tive febre quando eu tive que sair dessa escola. Mas quando eu cheguei naquela escolinha de pau, ela era toda de tábua, eu nunca fui tão feliz nessa escola, como nessa escola. Aquela simplicidade, eu não sei o que tinha ali. Era a escola luterana de Imperatriz, eu fui muito feliz. Beleza, aí nós mudamos de casa e fomos para uma casa muito feia, no bairro. Comparado à mansão que vocês moravam, né? Também era um quarteirão inteiro essa casa, mas era tipo assim, a casa era como se fosse uma ridícula, né? Não é ridícula não, uma ridícula. Ela era assim no fundo do lote e muito lote para frente, era muito grande o terreno. Até para você chegar lá tinha que atravessar isso tudo. Era, mas assim, lá era um antigo aterro, era um lixão, então quando você cavava assim, você achava lixo no chão. E não tinha muro, era uma cerquinha. Então você pensa, você sair do bairro residencial chique né? E vai para um bairro de gangues. Periferia. Lá era de gangues, entre duas gangues, né? Eita. Que é onde minha mãe tá até hoje. E aí, a casa não era forrada, não era pintada, e o dono da casa criava galinha dentro do banheiro. Dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Então, meu assim, Deus. Esse foi o cenário do horror que a gente encontrou, né? Cocô de galinha dentro de casa, casa sem forro, sem pintar, e muito lixo pelo quintal. Aí eu disse, meu Deus, é o fim. Isso eu já estava com 10 anos de idade, né? Nessa casa eu estava próximo aos 10 anos de idade. Mas eu tinha um pai salvo. E aí, nessa casa chique que eu morava, eu tinha uma melhor amiga. É importante salientar essa parte de que eu tinha uma melhor amiga que ficava do outro lado da rua. E eu tinha uma amizade muito intensa com ela. E nessa mudança de casa, eu perdi essa amiga. Nunca mais vi, até hoje. Já procurei por ela, não sei onde é que ela tá. Eu tenho uns amigos assim também que já procurei na internet e não acho de jeito nenhum. Parece que os homens nem existem mais. Né? E aí, assim... Isso tudo você lembrando dessa história Calma aí. Calma, sem spoiler. Sem spoiler. Calma aí. E aí eu fui para essa casa, perdi essa amiga, mas aparentemente estava tudo ok. Só que tinha um baque de ter perdido a melhor amiga. Só que não ia se revelar ali naquele momento. Aí, nessa casa, a gente tinha uma família muito unida. A condição financeira era bem menor. Mas eu não sei porque eu tenho uma lembrança de mais fartura. Uhum. Não sei. Na antiga casa, a gente tinha fazenda, carro, colégio bom, mas parecia que não tinha prosperidade, apesar de ter gado, parecia que faltava alguma coisa. E nessa casa não, era uma casa feia, mas a gente sempre tinha fartura das coisas. Minha mãe não tinha condição, por exemplo, de comprar pão, ela fazia. Não tinha condição de comprar iogurte para nós, ela fazia. Não tinha condição de comprar sorvete, ela fazia. E tudo que ela fazia era sempre muita fartura para nós. Uhum. E tem uma mesa na varanda da casa da minha mãe que representa esse tempo que a gente ficava ali em volta daquela mesa. Era o point da casa, era essa mesa. Ainda hoje é. Beleza. Cresci sem amigos, eu não consegui mais fazer amizades profundas como eu tinha com aquela amiga. Aí eu vou voltar lá. Cresci, vim embora para Palmas, constituí minha família, casei. E
lá no Terça Plena, neste culto, nessa conversa com a minha amiga, ela foi instigando como é que foi a sua infância, como é que foi a sua infância, aí fui falando, né? Aí eu falei, num determinado momento, eu odeio aquela casa feia, que é a casa que minha mãe mora. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu saí de uma mansão, de um palácio, fui morar numa casa feia. Ela falou, mas você não viveu nada de bom na casa feia? Por que você acha que é feia? Era a Ricele menina que tava falando nessa hora, né? Exato, exatamente. E aí eu falei, vivi. Então, vamos pensar? E ela foi me instigando, né? O que você lembra dessa casa feia? Aí eu falei, eu lembro de uma família reunida em torno da mesa. Eu lembro da minha mãe amassando pão na mesa e os 5 filhos em volta. Eu lembro do meu pai colhendo manga no quintal, as mangas que ele mesmo tinha plantado e ele carinhosamente cultivava essa manga e ele descascava e colocava os 5 filhos em volta, os 5 filhos grandes. Uhum. Eu era a caçula e eu já estava com 10 anos. A minha irmã mais velha do que eu, 10 anos, então ela já estava com 20. Então meu pai descascava as mangas e ele fazia questão de que os filhos estivessem em volta daquela mesa para comer aquelas mangas e eu comecei a me lembrar disso, que na outra casa eu tinha uma grande casa, uma bela casa, mas eu tinha um pai muito ausente, eu tinha um pai bêbado, um pai que tinha mulher na rua, um pai que fumava, um pai que não acreditava em Jesus. E nessa casa eu tinha um pai que o comércio dele era na extensão ali do quintal. Uhum. Então eu via meu pai toda hora, eu via minha mãe toda hora. E Diferente da mansão, né? diferente da mansão que era linda, Tudo grande, mas tudo muito distante. distante. E eu comecei a me lembrar disso, sabe? Dessa união, desse aglutinamento da família em torno da mesa. E eu disse, meu Deus, eu tenho muita coisa para recordar da casa feia. E eu comecei a enxergar aquela casa de outro jeito. E eu senti tanta vontade, Ivan, de imediatamente sair daquela sala e correr para aquela casa. E eu falei, meu Deus. Ela falou assim, você não quer perdoar seu pai? Eu falei, mas eu não tenho mágoa do meu pai. Ela disse, você tem. Você tem. Você. Assim, vamos pensar? Era sempre assim, instigando, né? Vamos Uhum. pensar. É Imagina como se que ela estivesse você, pegando na sua mão e te conduzindo, né? você perdeu uma amiga. E de alguma forma você se fechou e você sofreu esse baque. Então, aquele homem que era o responsável por te proteger, por trazer a provisão, ele falhou com você. E por causa disso, você perdeu a sua amiga, você perdeu aquilo que você tinha. E eu me dei conta de que, de fato, né, inconscientemente, existia um, um buraco que precisava ser tampado ali. Uhum. E eu falei, eu quero perdoar. E nisso, meu pai já tinha falecido. Então, eu fiz um pedido de perdão simbólico. E quando eu saí daquela conversa, imediatamente eu fui para casa da minha mãe. Eu arrumei a mala e falei, tô indo. E fui para casa da minha mãe. Quando cheguei lá, eu conversei com ela, pedi perdão para ela também. E ela compreendeu e me pediu perdão também, me perdoou. E foi assim, um momento tão lindo, sabe? Uhum. E aí, beleza. Isso foi em dezembro de 2019. Aí eu volto lá pro final de novo, conversando com o Jardel, Uhum. né? E nesse tempo, eu tentava de todas as formas alcançar a minha salvação em Deus. Eu fui criada na igreja, desde os Uhum. 4 anos de idade, mas eu estava perdida dentro da igreja. E eu achava que se eu fosse uma boa menina, isso era suficiente para eu alcançar o céu. E então eu queria merecer o céu. E como eu não dava conta de merecer, porque ninguém dá, né? Ninguém é bom o suficiente, ninguém tem obras boas o suficiente ou uma conduta incorruptível o suficiente.
que vai merecer o céu. Senão o sacrifício de Jesus teria sido nulo, teria sido em vão. Então eu queria merecer. E como eu não dava conta, eu falava para Deus, eu quero que o Senhor me leve. Porque eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor me ama tanto e merece o meu amor e eu não consigo te dar o meu amor. Eu quero que o Senhor me leve. E isso eu já estava grande, casada, mãe de filhos. E eu chorava debaixo do chuveiro falando para Deus, me leva. Me leva. E um dia o Daniel falou assim, mamãe, a senhora chora tanto que eu tenho medo de você morrer. De tanto que você chora. Aí, quando o Jardel perguntou, lá em 2021, quem é Richelle? Que eu falei assim, a gente desligou a câmera porque eu desabei a chorar. Naquele momento, eu entendi quem eu era. A minha identidade, ela veio à tona. Eu disse, meu Deus, eu sei quem eu sou. Eu sou uma filha amada de Deus. E nada pode mudar isso. Se eu fizer, se eu não fizer, se eu pensar, se eu deixar de pensar, nada pode mudar isso. Está no meu documento que Deus é o meu pai. Se eu morrer, se eu for deixada, eu sou filha dele. Amém. E nada vai mudar. Então a chave girou e naquele dia eu entendi de fato o que é graça. Porque eu sabia na teoria o que era graça. Eu cresci na igreja, graça é um favor merecido. Tá, e aí? Mas no meu coração, o que a graça faz? E esse foi o momento mais importante da minha vida, porque isso mudou todo o resto. Porque a cosmovisão, ela foi mudada. E isso impactou a minha casa de forma profunda. E quando eu terminei o livro, eu disse, meu Deus, o que foi que eu escrevi nesse livro? Eu escrevi a história da minha vida com outros personagens. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas eu estava falando sobre a história de uma redenção, de alguém que voltou para casa. Então, o livro, O Trem e os Passageiros, ele é resposta de oração, ele é cura para mim. E eu sei que ele é cura para outras pessoas também. Eu tenho muito feedback positivo, principalmente das crianças. Principalmente das crianças. E ele é a história do Barnabé, que é um sapateiro. E todo o livro ele é cheio de simbologia e significado. Então, Barnabé significa Deus é o meu consolo. E o Barnabé é pai do Calel, que significa amigo de Deus. E eles moram na Vila Paraíso, na casa número 7. Só vai saber o significado dessas coisas quem estiver ouvindo na rádio, porque isso não está no livro, esses detalhes. Quem está aqui agora anota, porque isso não tem no livro. Então, enquanto eu estiver viva, vocês têm a oportunidade de saber isso. Depois... Gente, estamos todos emocionados aqui, viu? Tá todo mundo choroso aqui. Número 7. O que significa o número 7, Ivan? Perfeição. O número de Deus. Então, a casa do Barnabé, você pode olhar na ilustração do livro se você quiser abrir, é o número 7. E aí, ele é um sapateiro e ele vive nessa cultura geracional em que a visão de profissionalismo é passada de pai para filho pela convivência, pelo relacionamento. Olha para você ver. Eu escrevendo a história do Barnabé, a sapataria ficava na casa dele. Onde era o comércio do meu pai? No meu quintal. Eu não tinha noção do que eu estava escrevendo. Mas era a minha história. E o Barnabé, então ele faz sapatos artesanais com o filho. Calel cresce, se torna um hábil sapateiro, um empreendedor de sucesso. Ele se casa com a Elizabeth, que significa Deus é o meu juramento. E eles têm 3 filhos. 3. 3. O que significa o 3? O Pai, O Filho e o Espírito. O Espírito Santo. E ele tem 3 filhos. E ele passa a viajar muito por causa do comércio. Só que aí, nessa Vila Paraíso, o povo é muito pacato. É povo de interior. Aquele povo que senta na calçada, que conversa com todo mundo sabe da vida de todo mundo, no bom sentido de viajou, eu sei. Estou vigiando tua casa. Ei, tá precisando de açúcar aí? Porque eu fui criada desse jeito.
povo é prestativo, né? Exatamente. Imperatriz, essa é a cultura. Imperatriz do Maranhão, essa é a cultura. Do vizinho que bate na porta do outro, tô precisando de açúcar. Você me arruma um pouquinho? Tô doente, vou fazer uma canja para você. É aquele povo que se importa, sabe? O maranhense, ele é extremamente acolhedor. Extremamente acolhedor. Então, eu cresci nessa cultura. E aí, chega um morador novo nessa cidade, inusitado, com um estilo de vida totalmente diferente do povo. O nome dele, Senhor Progresso. Ele é o cara super elegante. Eu não vou falar inglês porque eu vou arriscar falar errado aqui, mas assim, não vou falar não. Mas aquele cara alinhado, sabe? Aquele cara que se preocupa com a aparência. Gentleman. Não, era outro nome. Outro nome? Metroman, alguma coisa assim. Ele se preocupa muito, né? E ele era muito apressado. E ele tinha raiva de dar bom dia para as pessoas, porque ele achava que aquilo era uma perda de tempo, esse relacionamento de ele. Odiava o canto dos passarinhos. Então, eu quero chegar rápido. E ele teve uma ideia, vou trazer uma estação ferroviária para essa cidade, que é para as pessoas chegar mais rápido nos seus lugares, para não perder tempo, porque tempo é dinheiro. E aí ele traz a ferrovia e gera muitos empregos na cidade, que é muito positivo. E o Kalel olha para aquele empresário e ele passa a admirar o estilo de vida desse empresário ganancioso, desse cara alinhado que ganha dinheiro e tal. E ele disse, eu quero ser igual a ele. E aí a cidade inteira vai praticamente trabalhar na estação porque precisa de funcionários para fazer, né? Uhum. E aí a cidade começa a ficar diferente. As casas começam a ficar empoeiradas, com teia de aranha, uma perdendo a cor. Você não ouve mais o barulho das panelas de pressão, chiando, o povo tá tudo fora. E o principal de tudo, a mesa. A mesa da comunhão, ela é abandonada. Porque ninguém tem tempo mais para isso. E então, o Kalel entra nessa vibe de também quero ser um viajante. E, assim, o livro não está pregando sobre o trabalho, não é contra o trabalho, não é contra ser empreendedor, não tem nada a ver. Ganhar dinheiro é ótimo, é necessário, a gente paga conta com dinheiro, né? Não é com romance, não é com amor que paga conta, é com dinheiro. Mas ele tem um fundo moral de onde está o seu coração. Sim. E aí, a estação fica pronta. O nome da estação chama Kratos, que significa, vem de outra língua, não lembro agora se é grego ou se é em latim, que significa do povo. E o trem tem um número. Anota aí, anota. 3, 7, 12. Nós já falamos sobre esses números aqui. 3, Trindade, 7, o número de Deus, e 12, o número das 12 tribos de Israel e dos 12 discípulos. Então, esse é o número do trem. E aí, de repente, esse trem começa a trabalhar todo vapor e viajando de cidade em cidade, esse sucesso total. E aí acontece um fato inesperado, as pessoas começam a ficar doentes. Doente, todo mundo começa a adoecer e ninguém sabe o que é. Nossa, eu tô com febre. Você tá contando a história do livro já, né? Tô. Então,